A insolvência civil, esse é um termo mais técnico, é mais interessante para os advogados, né? Então, se você for advogado, vá lá no Código de Processo Civil atual e olhe o artigo 1052. O artigo 1052 do Código Civil atual remete para o Código de Processo Civil, remete para o artigo 748 e seguintes do Código de Processo Civil anterior, o que foi revogado. Na realidade, ele foi revogado não na sua totalidade, foi derrogado apenas, artigo 748 do Código de Processo Civil anterior. Ele prevê que conceito de insolvência civil, quando os bens do devedor são inferiores à totalidade de suas dívidas. Esse é um conceito de insolvência civil. Consequências. A insolvência civil pode ser solicitada pelo próprio devedor, mas estamos aqui falando da insolvência solicitada pelo credor. O credor requererá a declaração de insolvência do devedor, e aí será aberto o que se chama concurso de credores. Então, Cláudio, eu estou devendo, eu tenho uma dívida que é maior do que os meus bens. Tu é o meu credor, tu pede minha insolvência civil, tu comprova que eu estou devendo, comprova o valor da tua dívida e comprova que eu não tenho bens suficientes para pagá-la. Caso decretada a insolvência civil, será feito um concurso de credores, serão intimados todos os meus credores, haverá o vencimento antecipado das minhas dívidas, ou seja, aquele financiamento de carro que eu tinha, digamos, que eu teria mais 50 parcelas para pagar, terá suas parcelas vencidas antecipadamente, será nomeado um administrador dos meus bens, eu devedor, para que então o administrador ele não tem liberdade de uma administração de uma empresa, é feito de maneira judicial. E aí então será gerenciado o pagamento das minhas dívidas para a totalidade dos meus credores. E eu, devedor, posso ilidir o processo de insolvência pagando. Ou seja, eu estou devendo 100 mil reais. Tu entra com uma ação judicial dizendo que eu devo 100 mil e meu patrimônio é menor do que 100 mil, então estou em estado de insolvência. Eu posso chegar lá e pagar os 100 mil. Digamos que eu tenha dinheiro embaixo do colchão, dinheiro no nome eu vou lá, pego e te pago, o processo baixa. Mas se eu não fizer isso, o processo poderá andar e é como se fosse uma falência de uma empresa, só que não uma empresa, uma pessoa física. Incrível. Bom, vamos fazer aquela pergunta agora, doutor Guilherme, que a gente sempre faz aqui. A questão das dicas, né, estratégicas processuais. Aí, como é que fica? Para os credores. Para os credores. Como Bom, é que fica? Uma dica que eu dou para os devedores se você está devendo, leve em conta o custo da dívida, o custo do aumento da dívida. Algumas dívidas são possíveis, elas podem ser objeto de revisão judicial. Então, ainda é possível revisar algumas dívidas. E se vocês estiverem em algum órgão de proteção ao crédito, talvez ou provavelmente você deva procurar um advogado. Porque se você está com o nome em algum órgão de proteção ao crédito, você talvez possa pedir alguma medida em função de formalidades que frequentemente não são observadas. Mas as dicas para os credores. Se você for advogado, se você for leigo, põe no Google. CPC, Código de Processo Civil, artigo 774, inciso 5º e parágrafo único. Artigo 774 caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. Inciso 5º, o devedor que não indica bens, não paga e não indica os bens ou a localização dos seus bens. Consequência, parágrafo único, multa de até 20% do valor da dívida. Muitas vezes, Cláudio, o devedor recebe a intimação e não paga. Aí ele recebe uma nova intimação dizendo ou tu indica teus bens ou a tua dívida será aumentada, será acrescida numa multa de até 20%. Aí a pessoa já pensa, pensando bem, melhor eu pagar, melhor eu indicar algum bem. Outra dica, nome técnico, penhora no rosto dos autos. Tradução, eu estou devendo e não tenho bens. O meu credor não encontra bem porque eu não tenho bem. Só que eu ajuizei uma ação de reparação de danos contra o SPC. Eu ajuizei uma ação de reparação de danos contra alguém que bateu no meu carro. E eu tenho um dinheiro para receber. Eu tenho um recebível, uma expectativa de direito ou a certeza de um crédito para receber. O meu credor poderá penhorar o dinheiro que eu tenho para receber. Muitos credores não fazem isso.
Pois é. Muitos credores não fazem isso. É uma saída. É fácil a consulta. Então você é credor, o seu devedor não tem bem nenhum e você não consegue receber. Muito bem, você entra no site do Tribunal de Justiça do seu estado, procura fazer uma pesquisa pelo nome do seu devedor e verifica se ele tem alguma ação. Muitas vezes a pessoa tem ações e tem dinheiro para receber. Você vai lá e se habilita. Outra dica que eu dei aqui, acho que umas 2, 3 semanas atrás, quando eu falei da penhora dos bens por conta da dívida do companheiro ou da companheira. Muito bem, o devedor não tem nada? Não, não tem nada. Tem dinheiro para receber de alguma ação judicial? Não tem. Ele é casado? Sim. Ele tem união estável? Sim. Se ele for casado, tiver união estável, dependendo do regime de bens, você deverá investigar o nome da companheira ou companheiro. Olha. E é possível... Nós já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. E é possível provar a união estável alheia. Então, o seu devedor não tem nada. Aí você descobre que ele tem uma união estável com a dona fulana ou com o seu fulano. E a dona fulana, o seu fulano tem carro, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. O regime legal de bens no Brasil é o da comunhão parcial. Se ele não comprovar que ele é casado no regime da separação de bens, aqueles bens da companheira ou companheiro dele, a metade é dele. E a metade dele poderá servir para pagar a dívida dele que você, credor, está cobrando. Outra dica. Inventário, o credor tem legitimidade para pedir a abertura do inventário. Então, o seu devedor lá não paga, não tem nada no nome. Não vou receber. E o pai dele é vivo, a mãe dele é viva. Bom, se for vivo, se for viva, aí você tem que se esperar. Espero que procure não agilizar o óbito, né? Mas digamos que o pai dele tenha falecido. Ele abriu o inventário? Caso não tenha aberto, é possível o credor abrir o processo de inventário do devedor. Dá uma trabalheira desgraçada, mas às vezes é a alternativa que resta.